Olá, meus amigos, minhas amigas. Espero que vocês estejam bem neste dia de sábado. E, muito embora eu não saiba quando é que vocês vão escutar esse áudio ou assistir a esse vídeo, né, eu quero que no dia que isso acontecer, vocês estejam muito bem. Eu estou aqui do lado da minha amiga, parceira de todas as horas, avaliadora psicológica para cirurgia bariátrica, Verusca Cordeiro, e ela vai dar um oizinho para vocês também aí. Olá, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre comportamento alimentar. E esse tema é importantíssimo, hein, galera? Muito importante mesmo. E quando a gente fala sobre comportamento voltado para a alimentação, tem até um dizer popular que diz assim: saco vazio não para em pé. Né? É verdade. E eu sempre digo assim que tem um certo sentido aí. Por quê? Porque é um grande fato que quando nós fazemos referências ao atendimento das nossas necessidades fisiológicas no tocante aos alimentos, a gente faz um processo natural, conforme a gente se alimenta, tem a necessidade, a gente faz esse processo. Porém, o que acontece, Lélcio? O nosso cérebro, ele não entende, né? Ele não entende que apenas tenhamos que repor as energias, as vitaminas que o nosso corpo necessita naquele momento. Tenso, né? Exatamente. E por ele não entender isso, o que ele faz? Ele entende, entre outras coisas, né, que o nosso corpo precisa fazer uma grande reserva. Uma reserva de energias. Mas por que ele entende isso? Ele entende isso porque ele acha que se eu não fizer a reserva de energia, eu posso precisar. E ele não sabe quando eu vou ter a próxima alimentação. Engraçado que no meio militar tem esse dizer aí, né? Que, ó, coma agora porque você não sabe qual que é a próxima vez que você vai comer. Talvez, né? Talvez seja porque, pelo fato de que os nossos ancestrais, né? Pelo fato dos nossos ancestrais não terem feito parte do topo da cadeia alimentar. E por eles não terem feito parte do topo da cadeia alimentar, e quando eles saíam para caçar, eles poderiam ser a presa ou a caça. O bichinho insignificante era o... Nem era ser humano, nem era homem, né? E o que acontece diante disso? O nosso cérebro, ele considera que o ato de comer é muito prazeroso. E nisso ele está muito certo, porque é mesmo, né? Vamos combinar, né? Ele considera que o ato de comer é muito prazeroso. E aí, quando nós nos defrontamos com situações frustrantes, ou quando nós nos sentimos dificuldade no enfrentamento, ou num quadro ansioso, o comer vem como uma sensação de alívio. Na verdade, assim, eles criam, ou melhor, desculpa, ele cria, né? O cérebro, ele cria uma espécie de compensação. Como fosse, exatamente. Né? Para compensar. Olha exatamente. O auto-engano pintando por aí. Né? Exatamente. E diante disso, a psicologia considera esse processo como o comer emocional. É um fenômeno bastante complexo, né? Sim, e o comportamento do comer emocional, ele pode ser muito perigoso. Em que sentido, Verusca? Por exemplo, esse comportamento associado ou não a outros aspectos, tanto interno quanto externo. E aí se pode incluir a psicopatologia também, né? Sim, algumas psicopatologias como depressão, ansiedade. Exatamente. Né? Então pode estar associado tanto a questões internas quanto às externas e pode afetar o quê? A nossa própria capacidade cognitiva de dizer não. E afetando a nossa capacidade cognitiva de dizer não, o que pode acontecer? Eu posso ter a questão de inibir um desejo, uma vontade e nos prejudicar no ato de organizar, no ato de planejar, de sermos flexíveis nas diferentes situações de formas de resoluções de problemas. E você está falando aí uma coisa muito interessante, por exemplo, no tocante ao controle inibitório, né, que, para quem não conhece, o controle inibitório, ele faz parte de um conjunto de habilidades das funções cognitivas, né, do nosso cérebro, fica ali no córtex pré-frontal, e essa questão do controle inibitório, ela é muito importante porque é ela que faz você dizer não. Exatamente. É ela que faz você tirar o foco daquilo que é indesejável.
né? E aí, se você não se... Tem baixa de controle inibitório, Você você tem vai- uma vulnerabilidade muito mais acentuada. Apresentou uma macarronada, foi nela. Apresentou um manjar, foi nele, né? E tudo isso, Laelso, termina o quê? Termina influenciando diretamente nas nossas tomadas de decisão. Sem contar que pode aí se estabelecer um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso é complicado. É aquela velha história. Eu me lembrei agora aqui, Verusca, de uma época que eu fazia parte de uma igreja evangélica, né? E tinha uma pastora que falava assim, ó, sai dessa ideia do perdão, pequei, perdão, né? E aí vai criando um ciclo vicioso que você fica... E é um ciclo em que grandes pessoas terminam se prendendo aí. E lembrando o fato muito importante, quando a gente fala de obesidade, a gente fala de uma doença que não tem cura. Progressiva, né? Segundo a OMS, né? E recidivante. Sim, sim. Então, trabalharmos a questão desse comportamento em relação ao ato alimentar é extremamente fundamental. Agora, eu vou fazer um adendo aí, Verusca, né? Sendo ousado, né, para peitar a OMS, né? Eu não diria recidivante, eu diria possivelmente recidivante, porque há controle. Há controle. Por exemplo, o cara que é diabético, se ele não faz o controle, ele vai ter uma recidiva, ele vai ter, de novo, altas taxas, né, de diabetes. Agora, a pessoa que está fazendo um controle, por exemplo, da obesidade, né, fazendo toda a lição de casa, ela não vai ter recidiva. A questão, Alessio, eu entendo a sua posição, mas eu digo assim, é uma doença multifatorial. Sim, Né? concordo. E por ela ser multifatorial, são vários fatores que levam a pessoa a se tornar obesa. Então, eu sou obesa, você é obeso, mas o que me levou a um quadro de obesidade não necessariamente é o mesmo fator que levou você a esse quadro de obesidade. Entendo. Entendeu? Então, diante disso, são vários fatores que podem influenciar. E é importante a gente ter a clareza disso, porque não basta apenas fazer um procedimento como a cirurgia, mas você tem que ter mudanças. Eu gosto muito de pontuar a mudança no estilo de vida, porque você vai estar num ambiente onde você está inserido com as mesmas situações de antes. Uma coisa que eu estava pensando, aliás, isso aí, se pararmos para fazer alguma análise criteriosa, inclusive com base em pesquisas, né, adotar um comportamento não implica em dizer que você está mudando, né, a sua situação. Implica dizer que você está adotando um novo comportamento. Vou dar um exemplo aqui. Que precisa de reforço até ele se tornar um novo hábito. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Pessoas que fazem dieta. Elas não fizeram uma mudança, elas adotaram um comportamento. E esse comportamento, ele vai, de uma maneira ou de outra, ter um fim. Quando chegar ao fim, é óbvio, né, que como não houve mudança, se não houve mudança, né, o nosso cérebro vai entender que ele pode voltar aos hábitos anteriores. E quase sempre funciona assim. Por exemplo, a pessoa fala, eu quero chegar a 70 quilos. Cheguei a 70 quilos, agora posso beber, posso comemorar, já estou com 70 quilos. Aí volta aos 90. Eu sempre falo para os pacientes, quem te conhece mais? São os velhos hábitos ou são os novos que você vai começar a desenvolver, que você precisa reforçar para eles se tornarem os automáticos? E isso é processual. E é interessante que faz todo sentido no mundo quando você fala assim, toma cuidado com os velhos, porque eles te conhecem melhor. Né? Eles se conhecem melhor. E, né, temos que introduzir esses novos hábitos e bater duro nesses novos hábitos para que esses novos hábitos Desculpa, eu falei tudo errado. Então vou corrigir. A gente precisa bater duro nesses novos comportamentos para que esses novos comportamentos se transformem em comportamentos de hábitos para assim efetivar a mudança. Isso, por isso que a gente fala que é um processo. Né? Por isso que tem que existir treino, que tem que existir constância. E ele é ad eterno mesmo, né? Sim, por quê? Porque a doença não tem cura. Você pode operar, você pode ter esse processo que nós estamos colocando aqui. E você pode controlar.
controlar no sentido do quê? De nova perspectiva de vida, novo estilo de vida, porque tudo isso influencia. Influencia, porque não adianta nada. Lógico que você fazendo um procedimento como a bariátrica, você não vai conseguir comer com a mesma quantidade que você comia antes. Mas depende, né? O que engorda não necessariamente é a quantidade, mas coisas altamente calóricas. Tem outras formas de se voltar ao quadro de recidiva, né? A gente está entrando numa outra seara aí, mas é importante ser falado porque muitas pessoas que passam pelo processo da cirurgia bariátrica esperam que a cirurgia bariátrica faça por ela aquilo que elas devem fazer, que é o controle. Quem faz o controle é a pessoa, não é a cirurgia. Né? A cirurgia é uma ferramenta. Né? Ela não passa de uma ferramenta. Eu gosto muito de utilizar metáfora, né? Então, eu falo o seguinte. Vamos imaginar que você tem um problema cardíaco, Léus. E tem. Vamos imaginar que você tem um problema cardíaco. Ai, O pior é que tem. Você fez o procedimento foi excelente, graças a Deus. E foi mesmo que você está aqui, né? Lindão. Porém, tem medicações que você vai ter que tomar para o resto da sua vida. Assim como suplementos alimentares. Entendeu? Exatamente isso. Então, não basta eu fazer o procedimento. Eu tenho que ter mudança no meu estilo de vida. Eu tenho que ressignificar outras coisas. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu não tenho tanta efetividade de pacientes como você tem, por exemplo. Você não, modesta. tem agenda cheia. Mas eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, amigo, nunca esqueça a sua calculadora psicológica em casa. Traga sempre ela debaixo do braço. Claro, que é uma forma metafórica. Por quê? Porque, principalmente, a pessoa que passou pela cirurgia bariátrica, levando em consideração que isso vale para qualquer situação da sua vida. E quando a gente fala de comer emocional, a gente não fala apenas de pessoas obesas, que tem pessoas que têm comer emocional e não necessariamente são ou estão com a obesidade no momento, né? Estão convivendo com a obesidade. Então, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, cara, compense tudo. Você tem que ter estabelecido um grau de compensação. Tudo que você vai fazer, por mais sério ou por mais simples que pareça ser, tem que ter um grau de compensação. De novo, vou reforçar a situação. É claro que isso não funciona, por exemplo, para uma pessoa com quadro de compulsão alimentar ou um quadro de pessoas que tenham outras compulsões. Que aí é uma outra seara que tem que... Por isso que a gente diz, não cada caso é um caso. A gente não está falando aqui de um quadro psicopatológico, né? Isso tem que ficar muito, muito claro. Mas essas compensações têm de haver. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas comem, e é claro, o que eu estou falando aqui não é simplório, ele é mais complexo, né? Mas esse bate-papo, ele é um bate-papo descontraído. Então, assim, as pessoas comem, exageram, entristecem, comem de novo. O ciclo que a gente falou, né? Uma hora elas comem por uma espécie de prazer, exageram, ficam tristes, comem por punição. E aí vai estabelecendo esse ciclo. Cada caso é um caso, tem os pensamentos disfuncionais, por isso que não basta só fazer um processo, você tem que cuidar do todo, do corpo e da mente. Inclusive, esse fenômeno, ele acaba sendo um fenômeno de disfunção alimentar, né? Sim, sim. Então, é muito importante nós termos a clareza sobre isso. E as pessoas que estão nos acompanhando agora, né, Laelson, se gostaram do assunto, né? É só entrar em contato conosco, nós estamos ao vivo sempre. Mentira, nós não estamos ao vivo sempre, não. Mas agora, em especial, você está sendo filmada e minha voz também deve estar sendo reportada aí. Nós estamos ao vivo no Instagram e nós gostaríamos muito que vocês entrassem em contato conosco ali mesmo pelo Instagram, nos comentários, né, ou no direct, né? Colocando temas, né, Laelson? Ou temas, ou se você quer saber mais sobre esse assunto de uma forma mais detalhada, né? De uma forma mais aprofundada, é só entrar em contato conosco que a gente vai bater um papo legal. Né, Verusca? É isso aí, pessoal. Um abraço. Até mais.